Olá, bem-vindos novamente. Estamos aqui para mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Hoje nós vamos falar das propriedades de limites, para que vocês possam já começar a resolver agora diversos tipos de limites, tudo usando funções, sem precisar recorrer à tabela de valores. Então, a partir de agora, vocês vão poder fazer essas contas usando as propriedades de limite. Então, supondo que C seja uma constante, tá? E os limites, limite da f de x quando x tende a A e limite da g de x quando x tende a A, existam. Ou seja, se os limites laterais forem iguais. Se esses limites laterais forem iguais, esse limite existe. Então, as propriedades são válidas, é claro, quando existem esses limites. Porque, como nós vimos com a função h, esse limite pode não existir em diversas situações. Então, vamos lá. Primeira propriedade. O limite da soma é igual à soma dos limites. Então, eu posso, se eu tenho duas funções, eu posso separar as duas funções e calcular o limite. A mesma coisa com a diferença, menos. Se eu tenho duas funções, a diferença entre duas funções, o limite da diferença é igual à diferença dos limites. Tá? Se eu tenho uma constante multiplicando uma função, já que C é uma constante, tá? A propriedade diz que eu posso tirar o C e multiplicar pelo limite dessa função. Ou seja, a constante sai do limite, ela vai para fora, fica multiplicando esta função. Agora, se nós temos o produto o limite do produto, o produto de duas funções, isso aqui é igual ao produto dos limites. Eu posso separar isso em dois limites e fazer um produto normalmente. Nós vamos perceber, quando a gente for estudar, por exemplo, integrais, que lá não vai existir essa propriedade de separar duas integrais com produto. Lá vai ser um mecanismo completamente diferente. Se nós temos agora o quociente, né? Ou seja, a divisão de duas funções, quero calcular o limite. Aqui agora nós temos mais um fator. Tá? O limite da g de x, além de existir, agora tem que ser diferente de zero. Por quê? Mais uma vez, em matemática, a gente não pode dividir por zero. E aí eu teria uma indeterminação. Então, neste caso, esse limite ele não pode ser zero. Nos demais, sim. Então, o quociente do limite é igual aos limites do quociente. Tá? E, por fim, o limite de uma constante da própria constante. Essas propriedades têm demonstrações interessantíssimas e que vocês devem consultar o manual, o livro-texto. Lá tem as demonstrações de algumas delas. E, se tiver interesse, vocês deveriam também fazer a demonstração de outras. As demonstrações são feitas usando o conceito formal de limite, que eu pedi para que vocês também estudassem. É onde aparecem as variáveis epsilon e delta, ou seja, a definição formal de limite. Então, tente resolver, fazer essas demonstrações, porque no curso de matemática é interessante que você também faça as demonstrações. Eu vou indicar aqui vídeos em que são feitas algumas dessas demonstrações. E vocês devem fazer as restantes. Então, vamos lá. Vamos calcular o nosso primeiro limite. Vamos começar aqui com uma função, veja, que é um polinômio de grau 2. Então, limite de 5x² mais 3x menos 1. Quando x tende a 2. Então, vamos lá. Olhando aqui inicialmente, pessoal, vejam que o x aqui ele pode ser substituído por 2 e não vou ter problema algum com indeterminação, por exemplo. Ou seja, polinômio, nós vamos ver que polinômio é uma função contínua. Ele vale para qualquer x pertencente aos números reais. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é usar as propriedades. Então, a primeira propriedade, que eu vou chamar aqui de P1, eu posso transformar esse limite da soma em dois limites, né? Separar o limite da soma. Aqui nós temos o menos, então o limite da diferença, a propriedade 2, separo aqui então em três limites. Vou usar agora a propriedade 3, ou seja, o 5 é um número, é uma constante. Se ele é uma constante, eu posso tirar do limite. Então o 5 sai do limite. O mesmo é feito com 3, onde é uma constante, sai do limite. Tá? Menos limite de 1, x tende a 2. Ok, então aqui a gente usou três propriedades. Vamos lá. Agora, sim, a gente vai substituir o x por 2. Então, substituindo o x por 2, 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20. 3 vezes 2,
6, com mais 20, 26. Vejam, aqui nós temos o limite de uma constante, se não me engano, propriedade 6. O limite de uma constante dá a própria constante. Então, o limite de 1 é igual a 1. Fazendo a conta, encontramos que o limite desta função é 25. Note ainda que não é necessário fazer todo esse procedimento. Estamos apenas mostrando quais propriedades foram utilizadas. Mas você percebe que a função não tem problema algum no seu domínio, o seu domínio é real. Eu posso calcular esse limite diretamente apenas trocando x pelo número 2 e fazer as contas sem precisar de passar por todo esse processo. Mas, sabendo o que está por trás disso, são essas propriedades que a gente está utilizando. Perfeito. Vamos analisar agora o caso que a gente viu anteriormente, usando tabela de valores. E lá a gente encontrou que esse limite aqui deu 0,5, ou seja, meio. Agora nós vamos fazer isso através de funções, tá? Sem tabela de valores. Então, inicialmente nós percebemos, sem substituir o 1 aqui diretamente por x, como a gente viu lá, isso aqui vai dar 0 sobre 0. Então, é uma indeterminação, eu não tenho como resolver isso. Mas, a gente conhece vários resultados da matemática elementar, que vocês viram em fundamentos, por exemplo, em que eu posso trabalhar com essa função aqui, x² menos 1. Eu posso escrever x² menos 1 da forma x mais 1 vezes x menos 1, como vocês viram lá em fundamentos. Claro, se a gente faz o produto aqui, tá? A gente volta, usa aqui a propriedade associativa, né? A gente volta aqui para esse mesmo número. Então, essas funções são iguais. Se são iguais, eu posso trocar essa função x² menos 1 por essa nova função, já que isso então é igualdade, são iguais. Então, aqui você note que eu posso simplificar tudo aqui por x menos 1. Quando eu simplifico tudo por x menos 1, o que é que fica? Limite de 1 sobre x mais 1 quando x tende a 1. Então, percebam, tem algum problema aqui agora em substituir o x por 1? Não, né? Por quê? 1 mais 1 vai dar 2, vai ficar 1 sobre 2. Logo, esse limite aqui vai dar meio e a gente consegue remover o que a gente chama de indeterminação, né? Apenas modificando a função, trocando ela por uma outra forma de expressar essa função. Então, a gente chega ao resultado igual a meio. Aí você me pergunta, sempre vai ser possível fazer isso? Não. Isso é feito em alguns casos específicos, na maioria das vezes, não. E o que é feito? Aí nós vamos ter teoremas, outras propriedades mais sofisticadas que permitem que a gente faça essas contas, tá? Mas vai ter situações que nem essas propriedades, nem esses teoremas vai assegurar que a gente consiga resolver aquele limite. Então, esse limite provavelmente ele não vai existir. Por fim, indico aqui mais um vídeo para que vocês possam aprofundar mais o conceito que a gente acabou de estudar, ou seja, as propriedades de limite. Tem bastante exercícios, então seria interessante assistir o vídeo. E mais uma vez, bom estudo, estude bastante, faça os exercícios e participe lá no AVA através do fórum para tirar as dúvidas. Então, até a próxima e, mais uma vez, pratique bastante. Façam bastante exercícios. Se possível, até mais do que estão na lista de exercícios. Até mais.